Marte não é apenas vermelho, é o sangue de uma nova era de pânico. Bem-vindos ao meu diário de bordo infernal. Na UAC, a rotina é um pesadelo burocrático, mas algo ancestral e maligno está prestes a acordar. Eu sou apenas um fuzileiro, mas meu turno aqui se transformou numa luta desesperada pela sanidade contra horrores indescritíveis. Prepare-se para vivenciar o Doom 3 através dos meus olhos, onde o medo é o verdadeiro inimigo. Gostou? Deixe seu like e inscreva-se para não perder essa aventura épica. O ar pesado e metálico da instalação de pesquisa da UAC em Marte me envolve. Assim que desembarco, é uma rotina monótona, um inferno burocrático de corredores frios e luzes fluorescentes piscando. Eu, um fuzileiro espacial novato, estou aqui para mais um turno, longe de casa, sem imaginar que esta seria minha nova residência de pesadelos. Algo estranho. Murmúrios nos cantos, uma tensão palpável no ar que não consigo explicar. Os cientistas parecem nervosos e os seguranças, bem, eles têm aquele olhar de quem já viu demais. A tecnologia de ponta contrasta de forma macabra com a sensação de algo ancestral e maligno à espreita. O silêncio, de vez em quando interrompido por um alarme distante ou um ruído mecânico, é mais perturbador do que qualquer barulho. É a calma antes da tempestade. E meu estômago já se contrai com a premonição. Personagens principais e arquétipos. Nesta jornada de horror e sobrevivência, não estou sozinho, embora me sinta mais isolado do que nunca. Eu, o fuzileiro espacial. Um silêncio ensurdecedor me acompanha. Não falo, mas minhas reações são viscerais. Sou o arquétipo do homem comum jogado em circunstâncias extraordinárias. Um soldado treinado que logo descobre que nenhum treinamento pode prepará-lo para o inferno. Minha única missão é sobreviver e, se possível, entender o que diabos aconteceu aqui. A cada porta, a cada sombra, minha coragem é posta à prova, e a linha entre a sanidade e a loucura se torna cada vez mais tênue. Dr. Malcolm Betruger, a personificação do mal intelectual. O cientista-chefe da instalação, cujos experimentos ambiciosos e antiéticos abriram as portas para a desgraça. Ele é o mentor das trevas, o tipo que sorri enquanto a civilização desmorona ao seu redor, pois para ele é apenas mais uma variável em seu experimento. Sua voz, quando a escuto, é carregada de uma arrogância fria, uma calma perturbadora que me faz querer esmagá-lo. Sargento Kelly, a voz na minha rádio. Um resquício de ordem em meio ao caos. Ele é o mentor ferido, um líder que tenta guiar, mas que está claramente à beira do colapso. Suas instruções são cruciais, mas a cada vez que ele fala, consigo ouvir a esperança se esvaindo em sua voz, transformando-o em um eco da desesperança que se espalha pela base. Elliot Swan e Jack Campbell, os investigadores céticos. Swan, um agente da corporação, e Campbell, seu guarda-costas. Eles vieram para investigar as atividades suspeitas de Betruger, mas chegam tarde demais. Representam a última tentativa da razão e da autoridade de compreender o que se tornou irracional. Suas gravações de áudio e e-mails contam uma história de arrogância corporativa e de advertências ignoradas, um testemunho sombrio da queda da humanidade. Os demônios, a horda sem fim, as criaturas de pesadelo que rasgaram o véu da realidade. De Zessex possuídos a imps ágeis, Hell Knights imponentes e Cyberdemons colossais, eles são a manifestação do inferno na Terra. Cada encontro é um lembrete brutal de que não estou lidando com meros mutantes, mas com entidades de pura malevolência, cuja única intenção é destruir. Eles são os adversários implacáveis, o motor do terror psicológico e físico. A chegada a Marte foi assustadoramente monótona. Os procedimentos de praxe, o treinamento repetitivo, tudo sobre o brilho opaco das luzes da UAC.
Eu me sentia um peão no tabuleiro de xadrez corporativo. Mas então, a rotina foi quebrada. Eu estava recebendo minhas ordens, banalidades sobre um sistema de comunicação falho, quando aconteceu. Um grito agudo rasgou o ar, seguido por uma explosão distante que sacudiu o chão sob meus pés. As luzes falharam, mergulhando o corredor em escuridão e deixando apenas as luzes de emergência vermelhas para iluminar o horror que se desenrolava. A voz do sargento Kelly rompeu no meu comunicador, cheia de pânico. Algo deu muito errado. A base está sob ataque. Encontre uma arma. Meu coração batia forte. Eu corri, desarmado, por corredores agora banhados em sangue e sombra. O som de tiros, gritos e, pior ainda, rosnados bestiais ecoava por toda parte. O primeiro encontro foi com Zizek, um dos meus antigos colegas, agora retorcido e com os olhos vermelhos de ódio. Ele veio cambaleando na minha direção, a arma em punho, e eu mal tive tempo de encontrar uma pistola caída no chão. O tiro ressoou no corredor apertado e o corpo caiu com um baque úmido. Minhas mãos tremiam, mas não havia tempo para o medo. A escuridão era a minha maior inimiga. A lanterna, a única fonte de luz constante, só podia ser usada ou para ver ou para atirar. Jamais ao mesmo tempo. Era uma escolha cruel, um dilema constante: visibilidade ou segurança. A cada canto, eu temia o que encontraria. Cada sombra parecia esconder uma abominação. Meu objetivo inicial: estabelecer contato, encontrar sobreviventes. Mas a cada passo, a verdade brutal se impunha. Eu estava sozinho, e Marte havia se tornado o inferno. O cheiro de metal queimado e de carne podre preenchia meus pulmões. Esta não era uma missão. Era uma luta desesperada pela sobrevivência. Conforme me aprofundava nas entranhas da instalação, enteada de Marte, Alpha Labs e finalmente os aterrorizantes Delta Labs, o escopo do desastre se tornava dolorosamente claro. Os demônios se tornaram mais variados, mais poderosos. Impes, antes meros incômodos, agora surgiam em grupos, saltando das sombras. Pinks, com sua couraça impenetrável e investidas brutais, forçavam-me a mudar de tática. Revenants e Mancubus transformavam cada confronto num balé mortal de esquiva e tiro. A munição era um luxo, a saúde um milagre. Eu me sentia constantemente caçado, um rato encurralado em um labirinto de horror tecnológico. Os Delta Labs, especialmente, eram um pesadelo. Foi ali que a verdade sobre os experimentos de Betruger começou a se revelar. Gravações de áudio perturbadoras de cientistas enlouquecendo, e-mails desesperados, vídeos de câmeras de segurança mostrando a invasão em tempo real. Os sussurros começaram. Primeiro, achei que era a fadiga, mas depois as vozes se tornaram mais claras, maldosas, sussurrando blasfêmias em minha mente. Vi vislumbres de coisas nas sombras que não estavam lá, meus próprios olhos me traindo. A lanterna, uma vez um símbolo de esperança, agora apenas revelava os horrores mais próximos, deixando o resto à mercê da minha imaginação assustada. Encontrei o que restava de Swan e Campbell. Seus diários e comunicações confirmavam que Betruger não era apenas um cientista louco, mas um colaborador consciente com as forças demoníacas. Ele havia aberto a porta, não por acidente, mas por ambição perversa. Minha missão mudou de mera sobrevivência para algo mais profundo. Eu tinha que parar Betruger, fechar a porta que ele havia aberto, custasse o que custasse. A cada novo monstro que eu derrubava, a cada corredor escuro que eu iluminava, eu sentia uma parte de mim morrer e uma nova, mais endurecida, nascer. O medo não desapareceu, mas se transformou em uma raiva fria. A sobrevivência já não era apenas sobre mim, era sobre impedir que esse inferno se espalhasse. Eu estava exausto, meus nervos à flor da pele, mas a imagem da humanidade à mercê desses demônios me empurrava para frente. A progressão era brutal, mas a cada terminal de computador que invadia, a cada elevador que subia para uma nova área, eu sentia que estava um passo mais perto de confrontar a escuridão que Betruger havia invocado. Eu finalmente cheguei ao que só posso descrever como o inferno.
As paredes gotejavam sangue e pus, o ar era denso com enxofre e a própria realidade parecia distorcida. Demônios maiores e mais grotescos patrulhavam os abismos infernais, e cada passo era uma aposta de vida ou morte. Eu havia atravessado o portal, um ato de desespero e pura teimosia. Meus músculos doíam, a cada arma que disparava sentia a vibração reverberar pelos meus ossos cansados. A jornada até o coração do inferno foi uma provação. Enfrentei hordas de Hell Knights e Barons of Hell, suas garras e bolas de fogo infernais me empurrando ao limite. Mas eu não podia parar. A imagem de Betruger, sua voz ecoando com promessas de poder para seus novos mestres, me impulsionava. Era ele quem eu tinha que parar, ele e o monstro supremo que ele havia invocado. E então, o confronto final. O Cyber Demon. Uma criatura colossal, feita de carne, metal e pura malevolência, surgindo das profundezas do abismo. Eu não senti medo, mas uma fúria gelada. Cada explosão do seu canhão de foguetes, cada pisotear de seus pés metálicos era um desafio que eu aceitava. Eu usei tudo que tinha. A BFG 9000, o arsenal que eu havia coletado, cada grama de coragem que restava em meu corpo. Esquivei, atirei, corri, repetindo o ciclo até que o monstro finalmente caiu com um rugido que abalou os próprios alicerces do inferno. Foi uma luta brutal, uma sinfonia de destruição, onde eu era o maestro da aniquilação demoníaca. O Cyber Demon estava morto. Betruger havia sido derrotado, ou talvez apenas absorvido por seus mestres. Seu destino final, irrelevante diante da minha vitória. O portal para o inferno começou a se fechar, suas energias diminuindo. Eu havia sobrevivido. E não apenas sobrevivido, eu havia vencido. Quando a equipe de resgate da UAC finalmente chegou, horas ou talvez dias depois, eu estava ali, um resquício pálido do fuzileiro que havia desembarcado em Marte. Eles me encontraram em meio aos escombros, o cheiro de ozônio e cinzas ainda impregnado em minhas roupas. Meu corpo estava exausto, mas minha mente carregava cicatrizes que nenhuma medicação poderia curar. Eu havia olhado para o abismo, e o abismo havia olhado de volta. A vitória era agridoce, pois o que eu tinha visto e feito jamais me deixaria. Marte havia sido limpa, mas a escuridão que habitava ali e agora em mim jamais seria esquecida. O jogo havia terminado, mas a guerra dentro da minha cabeça, essa sim, apenas começava. Essa descida ao abismo da minha própria mente em Duel 3 foi simplesmente insano. Desde o ar pesado da UAC, os corredores frios e claustrofóbicos, até cada embate visceral com aquelas criaturas aterrorizantes. Cada segundo foi uma luta pela sanidade, um pesadelo que não queria ter fim. A tensão foi palpável, os sustos foram reais, e a sensação de estar sempre à beira do colapso foi o que nos manteve vivos, ou pelo menos tentando. Mas e aí? Vocês sentiram essa adrenalina comigo? Vocês viveram cada momento de horror? O que acharam?